Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Josias Rosa e quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10 e o versículo de número 30, que nos diz assim: Eu e o Pai somos um. No capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus, ele se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, aquele que conhece suas ovelhas e por elas é conhecido. Jesus também se declarou como o amado do Pai, aquele que o Pai enviou, e esta revelação de Jesus causou uma dissensão entre os judeus, a ponto de eles interrogá-lo, Jesus, sobre se ele era verdadeiramente o Messias. Jesus então proferiu algumas palavras e, dentre essas palavras, ele disse: Eu e o Pai somos um. Essa poderosa declaração de Jesus nos lembra da perfeita unidade entre ele e o Deus Pai. Cristo veio ao mundo para exatamente revelar o caráter de Deus, o caráter do Pai Celestial, demonstrando em cada palavra e ação o amor, a justiça e a misericórdia divina. Quando olhamos para Jesus, nós podemos ver nele o Deus em sua plenitude. Da mesma forma, no nosso dia a dia, ouvimos muitas vezes a expressão tal pai, tal filho, para descrever filhos que refletem as características de seus pais, seja na aparência, seja no jeito de falar ou de agir. Porém, nós, como filhos de Deus, restaurados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, também somos chamados a carregar esta imagem e semelhança de nosso Pai Celestial. Nossa missão é refletir seu amor, sua bondade e a verdade ao mundo. Lembramos que ser filhos de Deus vai além de um título. É um chamado para viver como Cristo viveu, com integridade, compaixão e fé. Quanto mais buscarmos a presença de Deus, do nosso Pai Celestial, mais nos tornamos parecidos com Ele, e mais as pessoas ao nosso redor poderão ver em nós o reflexo do seu grande amor. Que possamos viver de maneira digna da nossa filiação divina, para que, ao olharem para nós, possam dizer: tal pai, tal filho. Como filhos de Deus, temos direitos e privilégios. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira carta, ele nos diz assim: Mas vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como filhos de Deus, recebamos direitos, privilégios que nos distinguem deste mundo. Deus nos escolheu e nos chamou para uma vida de propósito e de santidade. Não somos apenas cidadãos comuns, mas pertencemos ao reino eterno, com uma identidade que vem do próprio Deus. Pedro nos lembra que não recebemos esses privilégios apenas para nosso bem ou para o nosso benefício pessoal, mas para proclamarmos as maravilhas de Deus e viver de forma que venha a glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Como filhos de Deus,
além dos privilégios que recebemos, temos também deveres e responsabilidades. Deus nos chama para viver de maneira digna da nossa identidade em Cristo Jesus, sendo luz neste mundo e também refletindo o seu caráter em nossas atitudes. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nossos deveres como filhos de Deus é viver em santidade. Devemos nos afastar dos desejos pecaminosos que lutam contra a nossa alma e buscar uma vida de retidão diante de Deus. Precisamos também dar bom testemunho ao mundo. Nossa conduta deve ser exemplar para que os que não conhecem a Deus sejam impactados pelo nosso testemunho e venham a glorificar ao Senhor. Precisamos se sujeitar às autoridades. Devemos obedecer às leis e às autoridades instituídas por Deus, sendo cidadãos responsáveis e promovendo sempre a justiça. E precisamos também usar a liberdade com responsabilidade. Somos livres em Cristo, mas essa liberdade não deve ser usada como desculpa para fazer o que é errado. Devemos agir sempre com integridade diante do Senhor e honrar a todos e temer a Deus. Devemos tratar todas as pessoas com respeito, amar a família de Deus, temer ao Senhor e honrar aqueles que estão em posição de liderança. Pois o nosso compromisso como filhos de Deus não é apenas receber as suas bênçãos, mas também viver de acordo com a sua vontade. Ao praticarmos esses princípios, mostramos ao mundo que pertencemos ao reino de Deus e cumprimos o propósito para o qual nós fomos chamados. Que possamos honrar ao Senhor, não apenas com palavras, mas com uma vida de obediência. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E assim poderemos então dizer: tal Pai, tal Filho. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.